O Sub-20 do São Paulo se classificou às semifinais do Campeonato Brasileiro depois de vencer o Atlético Paranaense por 3-2 em Cotia. Essa é a maior campanha da categoria na competição desde 2017, quando também se classificou para essa fase. Naquela temporada, os garotos de Cotia perderam para o Coritiba. Em 2018, o São Paulo parou na primeira fase da competição. Naquela ocasião, o campeonato tinha 4 grupos de 5 times, com 2 se classificando. No grupo C, o São Paulo ficou apenas na 4ª colocação com 4 pontos e foi eliminado. Já no ano de 2019, a campanha do São Paulo foi até as quartas de final, quando perdeu para o Corinthians e deu adeus à competição. No ano passado, o São Paulo também caiu nas quartas de final, sendo eliminado justamente pelo Atlético Paranaense. Agora, sob o comando de Alex, o São Paulo eliminou o Atlético Paranaense após empatar em 1-1 a ida e vencer a volta em Cotia. A chegada de Rogério Ceni ao São Paulo vem acompanhada de mudanças na escalação titular da equipe. Uma dessas mudanças foi a volta de Reinaldo ao elenco titular, deixando o garoto Wellington no banco de reservas. O camisa 6 voltou a ser titular por 3 jogos seguidos, feito que não se repetia desde setembro. Com Crespo no comando, Reinaldo entrou em campo 40 vezes. Desses jogos, o lateral saiu do banco de reservas 4 vezes. No total, Reinaldo marcou 4 gols e deu 10 passes. Entretanto, conforme o Wellington, que subiu da base na temporada passada, começou a receber oportunidades e mostrar bastante potencial, o jovem passou a ganhar cada vez mais minutos, colocando o Reinaldo no banco. Com isso, os últimos 4 jogos de Crespo à frente do São Paulo tiveram o Wellington como titular e Reinaldo como reserva. Nos jogos contra Atlético Mineiro, Chapecoense, Santos e Cuiabá, o camisa 6 ficou no banco, entrando em campo apenas na primeira partida e o resto no segundo tempo. Porém, com a chegada de Ceni, o Wellington foi para a reserva, enquanto Reinaldo reassumiu a posição diante do Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. O Wellington entrou em campo apenas contra o Ceará. Com Reinaldo reassumindo a posição no São Paulo, a briga pela lateral esquerda do São Paulo, que parecia estar chegando a uma decisão, se intensificou e deve ter novos capítulos nas próximas rodadas. O Willian deve se despedir do São Paulo no fim deste ano. Contratado no começo de 2021, o volante tem apenas 9 jogos na temporada após receber pouco espaço e sofreu uma grave lesão no joelho direito. Com contrato até dezembro, o Willian não deve se recuperar a tempo de ter mais chances na equipe atualmente comandada por Ceni. O São Paulo tem mais 10 jogos no Brasileirão e o jogador sequer começou a trabalhar com a fisioterapia. A contratação do volante em março foi inesperada. No Brasil, o Willian não teve muito destaque nas passagens pela base do Juventus e Corinthians e nos profissionais de Palmeiras, Goiás, Atlético Goianiense, Náutico e Joinville. No México, porém, ele conseguiu ganhar espaço e visibilidade em clubes tradicionais do país, como Querétaro, América e Toluca. Ele chegou ao São Paulo como esperança na briga por posição no meio de campo. Apesar de ser contratado em março, a estreia aconteceu somente no final de abril, quando entrou no segundo tempo na vitória por 3-0 sobre o Sport Cristal pela Libertadores. Por ter jogado pouco em 2021, até ser integrado ao São Paulo, o volante precisou de um tempo de adaptação e para ter a melhor forma física. No entanto, esse período fez com que o jogador não conseguisse disputar espaço e ver jogadores do meio de campo crescerem com Crespo. Isso fez com que o Willian fosse utilizado apenas no segundo tempo das partidas como jogador para compor o elenco. O seu primeiro jogo como titular, por exemplo, foi somente no meio de maio na derrota para o Racing pela Libertadores. Depois disso, porém, ele acumulou poucos minutos até ter a primeira lesão no joelho direito em junho. Em agosto, Willian voltou para brigar por uma vaga, mas uma nova lesão no mesmo joelho o obrigou a fazer uma artroscopia. Desde então, o jogador está no DM e sem previsão para retornar aos gramados. Durante esse período, ele não apareceu nenhuma vez no gramado do CT Barra Funda. Após 4 jogos pela Libertadores, 2 pela Copa do Brasil e outros 3 pelo Paulistão, o Willian não deve ter o seu contrato renovado pela diretoria ao fim dessa temporada.
O técnico Rogério Ceni encerrou neste sábado a preparação do São Paulo para o jogo contra o Internacional, válido pelo Brasileirão, marcado para o próximo domingo no Morumbi. O treino no Esteira Barra Funda aproximou Rigoni, deu uma volta ao time enquanto praticamente definiu os desfalques de Caleri e Nestor. Rigoni, que se recupera, deu um estiramento na coxa esquerda, mais uma vez trabalhou com bola com o restante do elenco, e é provável que ele forme a dupla de ataque do São Paulo com Luciano. Já Caleri, com edema na coxa, e Nestor, que teve um entorse no tornozelo, fizeram atividades com bola e trabalhos específicos para as lesões. Assim, o possível São Paulo para domingo tem Thiago Volpe, Orejuela, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Lisiero, Igor Gomes, Gabriel Sara, Benítez, Rigoni e Luciano.